Salve galera, hoje eu vou mostrar para vocês como fazer a ligação de 5 Citizen CLU 048 nesse driver manual e também vou fazer a ligação deles nesses drivers de 50 watts comuns aí que custam de 20 a 40 reais no Mercado Livre. Vai ser um vídeo mostrando primeiramente as peças, explicando cada função de cada uma delas e como você furar, como fazer a ligação. E no segundo vídeo eu vou mostrar como fazer a ligação com acabamento, tudo bonitinho, com o potenciômetro ligado e ele funcionando. Aí aqui ó, eu marquei o meio da placa, tá vendo? Aí no que eu marquei o meio da placa, eu marquei o furo de cima, o furo de baixo e os dois furos onde vai passar o cabo, entendeu? Aí caso você não vá comprar o chip, você vai furar, você vai fazer a marcação aqui e aqui e vai botar os furos do lado aqui, mais ou menos uns 2, 3 milímetros para frente, para ter um espaço, né? Aí caso você não vá usar o holder, você faz os furos aqui, que também é um espaço para botar parafuso do chip, e aqui nos conectores, na plaquinha onde é do polo positivo e polo negativo, polo positivo e polo negativo, para passar por baixo, para você não ter que ficar passando fio por aqui, ficar aquela gambiarra toda. Aí aqui eu fiz um gabarito, tá vendo? Com uma folha de papel mesmo, para poder furar igual em todos os dissipadores, para ficar na mesma posição, para ficar o mais simétrico possível. Aí então os dois furos no meio, aqui e aqui, do furo do holder e aqui para passar o fio. Então, já fiz os furos de todos, todos estão furados aqui, ó. E agora eu vou fazer a rosca. Aí para rosca eu esqueci, se chama de macho e abridor de rosca, você pode procurar, isso é baratinho. Aí você vai basicamente conectar ele aqui, é simples. Aí você coloca no buraco que você abriu, o furo tem que ser um pouquinho menor. Isso é meio ruim fazer com uma mão só, mas basicamente você vai rodando e ele vai abrindo a rosca. Ó, aí agora, por exemplo, tá com uma resistência aqui, ele vai devagarzinho. Enfim, é basicamente isso, até abrir a rosca, depois vem o parafuso e vai parafusar ali. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai vir com o chip já com a pasta térmica e a gente vai colocar aqui e parafusar. Ó. Não dá, eu tentei gravar antes, mas não dá pra ver como fica a rosca não. É interessante você dar uma limpada antes, tanto no dissipador quanto no chip. Aí você coloca um parafusinho desse. Eu abri uma rosca fina, dá pra você colocar outro, fazer outra rosca, tá meio difícil de focar aqui. Enfim, ó, dá pra ver que a rosca é fininha. Aí agora é só colocar aqui, parafusar e aí depois fazer a conexão. Basicamente isso. Parei ali porque, mas é basicamente isso, tá vendo? O parafuso nem entra. Eu coloquei em cima da rosca, a rosca ficou bem abertinha e ó, buraquinho do molex aqui com um pouquinho de distância para colocar o fio de ponto 75, igual tá escrito aqui, ó. Sujou um pouquinho de pasta térmica do lado ali, mas basicamente é isso aqui que vai ficar depois que a gente parafusar. Ó, vazou um pouquinho, mas a gente tem que apertar o suficiente para ficar preso, mas não tanto também que você pode estar danificando o chip. Uma coisa interessante aqui tem uma inscrição com um positivinho, e aí quando você olha no chip ele também tem, que vai ser a plaquinha de metal que vai estar em contato com ele. Então, se você olhar atrás do próprio holder também, esse aqui tá até meio sujo, vou limpar ele antes de colocar. É isso aqui que faz a conexão pro molex, entendeu? Aí essa é a ideia.
Aí aqui como a gente vai fazer, o fio ele entra aqui e a gente faz uma forcinha. Com a mão só é meio ruim, mas ó, ele não sai mais, estou puxando ele com certa resistência. Aí a gente vai ligar o polo positivo no polo negativo do próximo. Aí eu vou fazer a ligação aqui, assim, e vou mostrar para vocês depois, para vocês verem, ó, vai ser positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Aí o positivo daqui vem para a fonte e o negativo daqui vem para a fonte, para o drive. Mas depois que estiver montadinho, aí eu mostro para vocês, para não ficar muito repetitivo aqui. Aí como eu falei para vocês, ó, a ligação positivo, negativo, positivo no negativo, positivo no negativo e positivo no negativo. Aí aqui a saída positiva que vem para a fonte e aqui é a saída negativa que vai para a fonte. Aí sobre o driver, galera, o driver ele 110/220 automático, ele puxa 2.4 amperes de corrente da tomada e esse driver especificamente ele é C1050B, modo corrente constante. Aí você vê aqui do lado ele tem o output dele, dimmer positivo e dimmer negativo, que são esses dois fios aqui que a gente vai ligar no dimmer. O que é o dimmer? É um potenciômetro. Tem outros modelos, esse aqui é um de 100K, ele funciona muito bem. E aqui a saída da voltagem positiva e negativa, que é o que a gente vai conectar cada uma das saídas ali na nossa ligação em série. Ligação em série, a gente divide a voltagem entre cada um dos LEDs e a corrente vai ser a mesma passando em cada um deles. Aí ó, o fio azul, que é o de baixo aqui, que ele tá meio desbotado, ele é o fio negativo, e o fio marrom, também que tá uma cor diferente aí, é o fio positivo. Eu liguei o positivo, o negativo. Eu tô mostrando assim porque fica mais fácil de vocês enxergarem, porque depois que eu montar na estrutura, os fios vão passar por dentro desse buraquinho e eles vão estar no meio das canaletas, aí fica difícil de entender, mas essa é a ideia dele. Aí aqui eu não liguei especificamente o potenciômetro, mas dá para ter bastante noção de como é a ligação, né? Não sei se vocês estão vendo aí bem. Ó, é um fio, é uma linha em série que sai de um lado e termina no outro, sempre intercalando negativo com positivo. Aí vamos ligar ele aqui, ó. Aí aqui eu quis dar uma ideia para vocês de como ligar com essa fonte alternativa. E você vai ligar a mesma coisa. Ela tem 50 watts, ela funciona até de 27 a 36 volts, 1500 miliamperes, corrente constante. E aí você vai ligar o negativo e o positivo. É mais simples, porque é um individual para cada um deles, não tem erro, né? Aqui eles funcionando, eles funcionam tão bem quanto os outros drives e funcionam aí até 2 anos tranquilamente, pelo que eu já tive experiência, até 3, como alguém me falou outro dia, e são uma opção muito mais barata. E aí aqui só mostrando a resistência do Molex, que é muito mais simples, você não precisa soldar, isso é baratinho. Se for acabar importando, isso aí custa R$20, R$15 e traz muito mais segurança, além de já ter o adaptador pro Angelina. Aí, bom, essa era a ideia básica, fazer vocês entenderem como é a ligação, quais são os componentes, que dá para você usar algumas coisas de menor qualidade que vão funcionar tão bem quanto. E aí no próximo vídeo eu mostro um pouco mais de como é o acabamento, de como você vai montar numa estrutura, para não ficar muito grande aqui,
e também onde eu comprei tudo. Eu vou deixar aqui embaixo os links já, mas eu comento um pouco mais no próximo vídeo. É isso, valeu, gente. Não esquece de se inscrever aí no canal, de dar uma curtida e me seguir lá no Instagram, Ilumina Grow. Abraço.